Nós vamos conversar agora um pouco sobre os segredos da contação de história. Primeira coisa é que a história precisa ser muito bem escolhida. Eu, contador, preciso gostar da história. E o meu ouvinte precisa se identificar com ela. Veja, por exemplo, essa história que eu contei para vocês do Pepe e da Nina. Eu sabia que meu interlocutor era um aluno do curso de formação de docentes. Portanto, já um jovem que entende algo a respeito do amor. Se eu contar essa história para uma criança, ela até gosta a parte dos bichinhos, do gatinho e do cachorro. Mas ela não compreende o final e não se emociona com ele. Segunda questão é como memorizar a história. Primeira coisa que eu digo a todos vocês: memorizar a história é um ato de coragem, um ato de se libertar do estatuto do texto escrito. Isso mesmo. Quando eu conto uma história, eu crio o meu discurso, a minha fala, ali na hora, enquanto eu estou contando. A história é ancestral, é milenar. E eu sou extremamente fiel a ela. Mas a fala eu construo na hora. As frases nascem no meu pensamento enquanto eu estou contando. Como é que eu faço isso? Pensando nas imagens da história. Enquanto eu conto, enquanto eu ouço, enquanto eu leio, eu estou sempre imaginando as cenas. E dali sim, daí eu crio o meu texto. E se eu estou vendo a história em meu pensamento, eu já resolvi quase tudo da contação. A minha fala, a minha entonação vai ter a forma do significado dela. Ou seja, eu não preciso pensar, ensaiar uma entonação. Ela sai naturalmente porque eu estou vivendo a história. Outra questão que eu já resolvo com essas imagens mentais são as minhas expressões faciais. Todo bom contador de história põe a história na sua face antes de narrá-la. Veja isso com os contadores de história que vivem com você. O seu avô provavelmente coloca na face a história que ele vai contar, mesmo que essa história seja de algo que ele viveu no dia a dia. E sua mãe também põe no rosto aquilo que vai acontecer com você se você não fizer tal e tal coisa. E os gestos? Ah, é claro, né? Os gestos são os mais naturais possíveis. Eles embalam a minha fala, eles apontam os personagens, os objetos e também expressam a ação. Uma dica: os gestos sempre expressam o verbo, aquilo que aconteceu, o movimento da história, jamais o substantivo. Jamais eu vou fazer um amor com a palavra, ou melhor, com o gesto que significa coração. Isso é extremamente estereotipado. Ou fazer uma árvore desenhando a árvore. Tá? Lembra, o gesto sempre no movimento, assim como o ilustrador da história não ilustra apenas os objetos e os personagens. Ele ilustra o que aconteceu. Ele ilustra a ação. Você vai ilustrar a tua história com os teus gestos. Veja, eu contei a história sentada em um banco. Representei um pouco a voz dos personagens. Usei a voz narradora também para falar o que eles falavam. Eu posso fazer do jeito que eu quiser. Agora, eu tenho que cuidar para não cair nesse tipo de gesto que não tem um significado, que não ajuda o meu aluno a compor essa imagem mental. E por fim, uma última dica. Talvez o mais complicado na história seja começá-la e terminá-la. Para isso, a gente pode usar um instrumento de percussão, como eu tenho aqui, um
um sininho. Eu posso contar uma história da história. Sabe que lá em casa eu tinha uma gatinha e um cachorro e eu me lembrei de uma história? Poderia ter começado assim. Eu posso também começar com um verso. Lá no alto daquela montanha eu encontrei um livro, tá? Uma canção. É opção sua. E para terminar a história, porque nem toda a história termina, não eram felizes para sempre. Por exemplo, a história que eu contei para vocês, se eu não der um formulete no final, a gente não tem sensação que a história acabou. Então a gente pode usar um sim, sim, salabinha, a história chegou ao fim. Ou entrou pela porta, saiu pela janela. Quem gostou desta videoaula, bate palmas para ela.